Olá, turminha! Agora nós teremos aula de artes e nós vamos falar sobre Inventando o Mundo. Então, peguem o livro de vocês e abram na unidade 2. Na página 16, o poder da imaginação. Na unidade anterior, vimos como os artistas observam e retratam as paisagens em suas obras. Porém, na arte também é possível criar outros tipos de paisagem, que não são exatamente iguais às que vemos neste universo. Isto é, os artistas têm a chance de produzir outros mundos, os mundos imaginários. Você já pensou no quanto a nossa imaginação é poderosa? A partir do que imaginamos, podemos desenhar em um pedaço de papel criaturas fantásticas, viajar pelo universo e construir mundos imaginários. Também podemos criar máquinas para fazer coisas impossíveis, colher sonhos e pintar o céu, por exemplo, e imaginar histórias de pessoas que nunca existiram. A imaginação amplia nosso mundo porque nos possibilita sonhar tanto com o que nunca vai existir, quanto com o que pode se tornar realidade um dia. Por meio de nossa imaginação, podemos criar soluções inovadoras para um problema e inventar diferentes maneiras de nos expressarmos. A imaginação é essencial para os artistas, para os cientistas e para todas as pessoas que desejam pensar, sonhar e construir coisas diferentes. O famoso cientista Albert, por exemplo, acreditava que não fosse possível alcançar o conhecimento sem a imaginação. E abaixo vocês irão fazer a leitura do Prazer em Conhecê-lo. Página 17. Fazendo arte. Observe a pintura a seguir. É o exemplo de um mundo imaginário. Você já pensou em criar um mundo fantasioso? Desenhar seus habitantes? Inventar a paisagem, as casas? Então, eu vou propor para vocês que vocês façam no caderno de desenho um mundo imaginário. Vocês irão inventar os seres que habitam nele, os elementos naturais dos ambientes e os objetos desse mundo, ok? Então, façam essa atividade no caderno de desenho. Em arte em casa, vocês irão pesquisar em sites, livros e revistas plantas que são diferentes das que você costuma ver. Vocês irão observar suas formas, cores e estruturas. E a partir da sua pesquisa, vocês irão inventar uma planta exótica e interessante. Ou seja, exótica, uma planta que seja incomum, diferente, que seja algo que surpreenda, ok? E vocês irão também desenhar no caderno de desenho e irão pintar, ok? Página 18. Mundos de Dalí. Alguns artistas dedicam-se a inventar novos mundos, paisagens, formas e seres. O artista espanhol Salvador Dalí, por exemplo, criava pinturas, desenhos e esculturas que representavam o mundo imaginário do inconsciente e dos sonhos. Muitas vezes, Dalí usava elementos do mundo real para elaborar suas obras, como os relógios da tela, a persistência da memória. Ao mesmo tempo em que criava cenas impossíveis de existir na realidade, observe que, assim como acontece quando sonhamos e nossos sonhos nos fazem sentidos, os relógios de Dalí derretem como sorvete. Ao brincar com formas inventadas junto a objetos da realidade, Dalí criava paisagens e mundos imaginários que pareciam ter saído de um sonho ou até mesmo de um pesadelo, diferente das obras que vimos na unidade anterior, em que os artistas observavam as paisagens e buscavam criar obras parecidas com o que viam.
As paisagens de Dalí eram inventadas justamente para representar esse universo dos sonhos em que tudo é possível. Na pintura ao lado, você consegue identificar alguns elementos do mundo real? Na página 19, vocês irão fazer a leitura Prazer em Conhecê-lo e Quer Saber Mais? E na atividade Arte em Casa, eu vou propor para vocês que vocês criem uma paisagem imaginária que tenha elementos reais e imaginários juntos. Vocês irão fazer essa paisagem no caderno de desenho, ok? Qualquer dúvida é só perguntar para a tia. Podem fazer. Ainda em artes, na unidade 3, iremos falar sobre cenário, as paisagens do teatro. Página 22. O espaço e a história. Para contar uma história, precisamos de alguns elementos essenciais: os personagens, a ação, o espaço e o tempo. Os personagens que participam da história podem ser pessoas, animais, seres imaginários, entre outros. Eles podem ser inventados, chamados de fictícios, ou seja, personagens de ficção, ou representar pessoas que existiram ou que ainda existem de verdade, personagens reais ou biográficos. As histórias podem ter muitos ou poucos personagens. Às vezes, algumas delas têm apenas um. Veja na imagem seguir uma cena de teatro. A ação é o que acontece na história. As narrativas podem ser tristes, engraçadas ou românticas, mas independentemente das sensações que provoquem em seus leitores ou espectadores, elas sempre têm algo para contar. No teatro, é importante que as histórias tenham um conflito. Pode ser o choque de opiniões ou de interesses entre os personagens, uma questão interna do próprio personagem, um problema que precisa ser resolvido ou até mesmo uma missão que deva ser cumprida no decorrer da encenação. Outro elemento importante é o espaço onde acontece a história. Em um espetáculo teatral, os cenários revelam coisas importantes sobre a narrativa e seus elementos nos ajudam a entender o ambiente da cena. Um quarto de uma casa, um parque, um castelo, etc. Uma peça não precisa ser apenas... Ou melhor, uma peça não precisa se passar em apenas um local ou espaço. E por essa razão, os cenários podem ser trocados durante o espetáculo. Existem artistas que se especializam na... Página 23. Os figurinos não são necessariamente uma parte do cenário, mas também são um elemento teatral importante para definir o espaço e o tempo da narrativa. Por exemplo, uma história que se passa em um castelo no passado terá personagens que se vestem de maneira diferente de uma história que acontece no espaço sideral no futuro. E abaixo vocês podem fazer a leitura do Prazer em Conhecê-lo. Página 24. Vamos avançar para a arte em casa. As histórias podem ser inventadas e reinventadas. Já imaginou trocar o cenário das narrativas que você conhece? Por exemplo, a história de Chapeuzinho Vermelho, que acontece em uma história, pode ser reinventada e passar a acontecer em uma cidade grande. Vamos experimentar reinventar uma história. Para isso, escolha uma narrativa que você já conhece. Pense em um novo lugar onde ela possa acontecer e reinvente a história. Faça com bastante capricho, pois você vai precisar de sua narrativa para a próxima atividade. E você deverá postar aqui no grupo a sua história em uma caixa de sapato.
Para isso, você deverá seguir as orientações das páginas 26 e 27, ok? Então, na próxima aula de artes, vocês deverão postar a história que vocês reinventaram numa caixa de sapato, ok? Então, caprichem. Página 25. Encenando as histórias. As histórias que moram nos livros podem se transformar em narrativas teatrais, que serão contadas em uma peça de teatro. Em um espetáculo teatral, as histórias ganham vida por meio dos atores, que interpretam seus personagens e dos detalhes dos cenários. Em alguns casos, as peças são contadas com bonecos ou fantoches manipulados por bonequeiros e recebem o nome de teatro de bonecos. Existem vários tipos de bonecos e diversas maneiras de manipulação. O boneco de vara, o boneco de dedo ou de luva, que é o fantoche, o boneco de fio, marionete e o boneco de sombra, entre outros. O cenário também é importante no teatro de bonecos, pois assim como nos demais tipos de teatro, ele ajuda a entender o tempo e o espaço em que a história se passa. Os cenários podem ser construídos em caixas cênicas enormes ou até mesmo em caixas pequenas, do tamanho de uma caixa de sapatos. Observe a seguir os elementos de uma encenação de teatros de bonecos. E você pode fazer a leitura do Quer Saber Mais. E na página 26 e 27 seguem as instruções para que vocês possam realizar a história reinventada. Então, caprichem.